Boa tarde para todo mundo. Nós vamos estar agora iniciando esse período, né, onde nós vamos aprender algumas coisas práticas aqui do laboratório. Eu não sou agrônomo, né, então eu sou apenas um ajudante aqui. Eu tento viabilizar as aulas, tento viabilizar o funcionamento do laboratório de solos aqui da Unemate. A maioria aqui é aluno da Unemate, né? Mas tem aluno de outra instituição? Como se diz? Digam sim ou não. Creio que a maioria é daqui, né? Sim. Legal. Então, a maioria já conhece aqui, já me conhece, eu não estou vendo o rosto de todo mundo, né? Mas vocês estão me vendo. Então, por que esses cálculos estequiométricos? Qual a necessidade, né? Uma vez que, Professor, quando a gente pega esse livrinho aqui, né, que é o nosso manual base aqui, não que não tenha outros, né, outras metodologias, mas a gente pega aqui, já vem receitinha de bolo, né, tantos gramas de KCl para tantos litros de água e pronto, você vai e faz a sua diluição e tudo bem, né? Então, esse é o procedimento básico aqui da maioria dos nossos alunos, daquilo que a gente faz. Mas, ao mesmo tempo, vocês têm aula de química, onde vocês aprendem essas coisinhas básicas, são formulinhas. Eu, quando auxilio algum aluno aqui, alguma aluna, que precisa fazer os cálculos, eu só aplico as fórmulas básicas, é o que eu vou falar com vocês. Eu creio que é bem básico, é bem simples, mas eu acho que ajuda, de alguma forma, a se situar, né, na necessidade que a gente tem da química. No Brasil, a gente geralmente é ruim de química, vem de segundo grau, ruim de química, chega aqui, bate cabeça para aprender química, né, e aí muitas vezes vai passando batido, e muitas vezes você forma e tira o seu canudo e não sabe direito o que você fez, porque você fez uma receitinha de bolo. Então, eu só vou dar umas dicas, é coisa boba, mas, por um lado, é importante vocês estarem revendo a química, revendo estequiometria, cálculos, né? Não ser apenas um repetidor. É claro que a maioria vai para a fazenda, muitos não querem ficar em laboratório, né? Mas a necessidade é que você seja mais versado nesses cálculos, né? Então, para isso, eu gostaria de apresentar rapidamente, não sei, não tem muita coisa, né? Na verdade, o que eu tenho que falar para vocês é sobre o preparo das amostras e cálculos no manuseio de soluções no laboratório de solos, né? Quem é da Unemate sabe como funciona o nosso laboratório, né? Como nós estamos aqui. Nós não temos uma sala de preparação, então vem tudo para dentro do laboratório. É um laboratório de ensino e é um laboratório de prática, onde nós fazemos de tudo aqui dentro. Então, tem uma estufa aqui do meu lado que atrapalha as nossas aulas, atrapalha as nossas práticas, né? Mas, quando o aluno chega, nós precisamos de ter um resultado. Quando o professor manda fazer um cálculo, uma análise de solos, o laboratório tem que estar preparado, né? E o aluno também tem que estar preparado. Então, a gente começa levando em conta a coleta do material, né? A coleta de amostra de forma correta é de suma importância, isso vocês já sabem, né? Primeiro, vocês precisam, lá no campo, com toda a metodologia que vocês aprendem, né, com o trado, com os anéis, seja a forma que for, que vocês vão coletar, né, a amostra. Então, é importante isso, né, essa coleta, lá no solo, lá no campo, né? Então, entrar no laboratório, algo que foi bem coletado. Isso é importante para vocês, né? Então, a primeira coisa, vai para a sala de preparo. Nós não temos sala de preparar material. Nós não temos uma sala onde nós trazemos o solo, nós trazemos os vegetais que podem ser preparados aqui no laboratório, trazem direto para cá.
Então, nós não temos essa sala de preparo, onde nós deixaríamos a terra seca ao ar 24 horas, 48 horas, nós não temos o local. Vem para cá para o laboratório mesmo, ou vocês preparam em casa e depois trazem. Né? Então, essa é a primeira coisa, né? A sala de preparo. Então, ter um local de preparar a sua. Depois de ter coletado bem, feito a coleta de forma correta, né? Então, ir para um lugar de preparo. Preparar, você vai destorrar, você vai peneirar, em alguns casos, né, vai já trazer peneirada para o laboratório. Tem que ser acondicionado em vasilha, com tampa ou plástico, né, de mais ou menos 1 litro. Então, você vai entrar no laboratório com um material pronto. É importante, gente, coletou, preparou, né, vai preparando o material e traz a quantia que você vai precisar. Então, se você vai fazer muita análise, você precisa de muito solo. Se você vai fazer pouca análise, é pouco, mas de qualquer forma você precisa calcular até isso, né, para não chegar aqui com 10 quilos de terra que você não vai usar, ok? E em terceiro lugar aqui, a terra deve ser seca ao ar. Então, por isso que ela precisa ser, na maioria dos casos, né, preparada antes, nessa sala de preparo que a gente precisaria ter. Como não tem, muitas vezes deixa aqui em cima da bancada de um dia para o outro, o tempo que for necessário. Então, ela deve ser seca, vocês já sabem disso, destorrada, peneirada, acondicionada e, sobretudo, bem classificada, né? Qual o local da coleta, é da fazenda X, como no caso aqui que nós estamos fazendo de alguns assentamentos, né? Então, vem o nome do assentamento, vem o nome do dono da terra e daí por diante, né? Então, a classificação é importante. Então é isso, gente. A primeira coisa que nós precisamos entender é que a coleta e o acondicionamento são muito importantes para o material entrar dentro do laboratório. Então, muitas vezes o aluno acha que laboratório de solos não é um laboratório, né? Muitos vêm de qualquer jeito, aí a gente é muito bonzinho, vai deixando, né? Mas a disciplina muitas vezes é importante para a gente poder fazer um trabalho mais correto, mais sério, e esses detalhes muitas vezes determinam, né, a eficácia do seu trabalho, a eficácia da sua amostra ser extraído, da sua amostra ser extraído aquilo que você precisa, o produto, o químico que você realmente está em busca, né? Ok? Alguém já tem alguma pergunta? Alguma observação? Então, como nós não temos uma sala de preparo, então o solo vai para dentro do laboratório diretamente, né? Então, nós temos que ter uma terra seca ao ar, destorrada, peneirada e bem acondicionada. Então, vocês nunca se esqueçam disso, né? E por que é importante, né? Porque todas as etapas são importantes, né? Desde da coleta até chegar dentro do laboratório. Quer dizer, chegou dentro do laboratório, as coisas mudam de figura, né? Você vai dentro do laboratório pesar a sua terra, o seu solo, ou você vai medir no cachimbo, né? Você vai, dependendo da metodologia, algumas metodologias são mais específicas, mais precisas, exige que você pese o seu solo. Então, você vai precisar de uma balança, a gente trabalha com essas balanças analíticas aqui, você pode pesar direitinho. Ou medir o cachimbo, se é 20 gramas, 20 centímetros cúbicos, você usa esse maiorzinho aqui, que é o de 10, 2 vezes, e assim, é o que a gente tem, que nós temos um de 10, então a gente usa 2 vezes para medir 20. Né? Ok? E algo importante, né? Quando a gente fala de laboratório, as normas laboratoriais. A gente vai entrar para fazer um cálculo químico dentro de um laboratório que tem as suas normas. Ele tem a roupa adequada, o aluno tem que entrar as meninas têm que entrar com calçado fechado, os rapazes também, roupa adequada de laboratório.
Muitas vezes nós já tivemos que pedir para o aluno sair, que estava com a pelado dentro do laboratório. Então, a roupa adequada é importante. Vocês precisam cuidar disso. Entrar com jaleco, é claro que não é tudo que vai fazer com jaleco, você vai estar destorrando terra, fazendo um monte de coisa, não precisa de jaleco, né? Misericórdia. Mas já usa luva, já usa óculos em alguns casos para poder manipular, né? E ter sempre asepsia, né? O laboratório de solos, muitas vezes, por ter muita suspensão de terra, né, de poeira, e a gente manipula químicos. Semestre passado, um aluno manipulou aqui no laboratório um nitrato de prata e não limpou direito a bancada, né, quando ele saiu. E outra aluna veio depois pesar no solo e ela manchou toda a mão, né? Então, esses cuidados são importantes, são muito importantes. Roupa adequada, usar jaleco na hora certa, entrar no laboratório, fazer asepsia do local que você vai usar, perto da balança, né? Vai mexer com terra simples, não quer usar luva, tudo bem, mas se for mexer com qualquer tipo de químico, é importante, de suma importância, você realmente usar luva. Em alguns casos, usar óculos. Ok, até aqui? Tranquilo, né? Isso é só normas de procedimento, de como chegar a algum lugar. Então, quando a gente vai falar de um produto químico, de um reagente químico, né, a gente pega aqui no livro, né, pegamos a metodologia e vamos para o laboratório e precisamos entrar ali no armário e pegar o reagente específico que nós vamos trabalhar. Mas, além de todos esses cuidados que nós precisamos ter, todos esses cuidados com manuseio, com preparo, nós temos que entender qual que é a natureza do nosso produto químico, né? Aqui no laboratório eu tenho KCN, né? Que é altamente, além de ser um pouco volátil, ele é mortífero, né? Mata mesmo, se você der uma aspirada ali, morre. Então, se for um material volátil, que pode trazer algum malefício para a saúde da gente, tem que tomar muito cuidado. Trabalhamos com material corrosivo, né? Um ácido sulfúrico é super perigoso. Ano retrasado, nós estávamos manipulando um ácido sulfúrico, ácido clorídrico na capela, e uma aluna, eu estava acompanhando, ela veio, tirou a tampa, e ela fez aquele barulho, né, de pá, e espirrou no braço dela aquele ácido, né? Então, tirou o jaleco na hora, ela foi bem tranquila, calma, e pegou na luva, ela estava bem paramentada, com luva de plástico, com luva de borracha por cima, e não teve grande problema, perdeu o jaleco, né? Então, era um material corrosivo, era um material que realmente exigia atenção. Eu geralmente acompanho os alunos, procuro estar acompanhando, né? Para poder evitar essas coisas, estar sempre orientando, né? Mas quando sai daqui, vocês vão estar sozinhos, né? Vão ter que lembrar de todas essas normas laboratoriais e tomar muito cuidado, né? Outra coisa que é importante vocês verem é a validade do seu produto químico. Aqui no laboratório nós temos alguns produtos vencidos, né? A Nemat não compra, se a gente não conseguir um projeto aí para arrumar dinheiro para comprar, nós vamos ficando sem. Então, como é para aula, né, algo específico que precisa de uma acuracidade muito grande, né? Então a gente vai usando esses laboratórios, porque esse material que é para aula, é para vocês aprenderem. Mas, por exemplo, nós tivemos que entregar algumas análises, nós precisamos utilizar um material melhor, né? uns produtos químicos que não tenham validade vencida. Então, vocês vão estar no laboratório, não sabemos amanhã, né? Se todos vão trabalhar no laboratório, vão precisar de um laboratório, fazenda tem laboratório, né? Então, é um detalhe
que é importante, né? Você saber a natureza daquilo que você está pegando. Você pegou um frasco, aquilo é perigoso. Você tem que ter intimidade com os químicos para você entender o que tem na minha mão, né? Eu posso abrir ele fora, eu posso abrir na capela. Então, são detalhes que precisam ser vistos. Eu creio que você já deve ter ouvido falar de tudo isso, mas eu estou voltando para vocês, só para a gente situar, porque vamos calcular rapidinho. Cálculo e aí já acabou a aula, né? Natureza, validade, aí você vai ver lá a densidade, o peso molecular, porcentagem, concentração. São dados que você levanta antes de você fazer qualquer cálculo, né? A concentração, porcentagem, ele é PA. PA é para análise, né? É utilizado para denominação de reagente de alto grau de pureza e confiabilidade. Geralmente padrões primários, padrões que já são adotados em vários países, né? Como, por exemplo, a palavra CS que tem em cima, né? É uma nomenclatura da Sociedade Química Americana. Então, quando você pega um ácido, um solvente com uso destinado para análise, ela vai atender às normas da ACS. Nós, aqui no Brasil, procuramos seguir essas normas da ACS. Então, você vê lá no rótulo, PA, ACS, peso molecular. Então, essa intimidade, para você entrar no laboratório, você precisa ter. Você não pode chegar e achar que você está lidiando o monstro do bicho de 7 cabeças. Não, é um ácido clorídrico, é um frasco de ácido clorídrico. É perigoso, mas você tem que manipular. Ok? Então, esse é um princípio que você precisa saber. Então, coletou lá atrás, no campo, trouxe para o laboratório, acondicionou da forma certa, né? Secou, trouxe para dentro do laboratório. Então, aí você já sabe que você precisa dos dados necessários desse químico, né? Que você vai usar na sua amostra. A natureza, a validade, né, peso molecular, se ele realmente está seguindo as normas. Ok? Alguma pergunta? Então, vamos para frente. Então, aqui nós temos, né, um frasco de ácido clorídrico. Gente, é de suma importância você pegar qualquer frasco de produto químico e ter intimidade com ele. Saber qual que é o peso molecular dele, né, o ácido clorídrico, o PA. Se nós formos olhar aqui do lado, né, ele vai dar concentração. O ácido clorídrico é 37%, então ele tem uma concentração de 37%. Isso vai determinar o cálculo. Nós vamos ter que fazer regra de 3 no final para saber quanto desse ácido clorídrico a gente vai precisar para fazer um cálculo estequiométrico, uma molaridade. Nós vamos trabalhar aqui mais molaridade, né? Só para ver rapidão a molaridade. Ok? Então, outra coisa que é muito importante, a gente vai para o laboratório, cuidar com os equipamentos de uso pessoal, com as EPIs, saber que você tem um produto químico que pode ser muito ou pouco perigoso, né? E tá com tudo preparado, mas você entra no laboratório e você precisa primeiro separar a vidraria, saber quais são os equipamentos e quais são os reagentes. Então, quando a gente pega o livro e que a gente vai seguir essa metodologia, você precisa calcular o que você vai fazer. Então, se você vai fazer uma amostra, 2 amostras, 10, 20, não importa. Você tem que saber, na sua vidraria, quantos Erlenmeyers, por exemplo, que você vai usar, né? Se você vai usar 10 Erlenmeyers, 10 amostras, quantos Erlen você vai usar? Né? Para fazer a extração, para depois fazer a diluição. Então, são todos detalhes que antes de você chegar no cálculo, você precisa saber. Vai utilizar estufa, você vai precisar secar alguma coisa na estufa. Você vai utilizar capela. Então, geralmente, nós utilizamos capela. Nós fazemos Melish. Melish
É composto de quê? É ácido clorídrico com ácido sulfúrico. Vamos para a capela, porque não tem jeito. São voláteis, são perigosos, vamos usar sim. Né? Vai usar agitador? Com certeza. Geralmente nós preparamos o solo para extração e vai para o agitador. 5 minutos, tem metodologia que ele vai ficar a noite toda, né? Vai ficar mais de 1 hora, vai ficar 5 minutos, não importa. Você tem que saber. Né? Vai destilar água? Você vai precisar de água deionizada? Então aqui no laboratório nós temos destilador, temos deionizador. Você vai precisar de muita água? Então, são detalhes que muitas vezes, gente, aqui eu, particularmente, já preparo para vocês. Então, chega aqui, tem água, eu sei que vocês vão utilizar a capela, vão utilizar a agitadora, a estufa está pronta, né, já meio que preparou. Né? Então, mas isso, a hora que você tiver num laboratório, que você tiver por conta, são detalhes que são muito importantes. Você saber, você tem a vidraria suficiente, aqui no laboratório é complicado. Tem vezes que eu tenho que ir lá na química pegar emprestado vidraria, vou lá nos outros laboratórios, porque nós não temos sobrando. Né? Então, é complicado. A estufa nossa aqui, ela é, como se diz, ela é congestionada. É muita gente para querer usar e a gente precisa fazer o agendamento aqui, vocês já estão cansados de ver isso aqui com a gente, né? Então é isso, né? E aí começar a separar os materiais que nós temos aqui. Vai usar pipetador? Vai usar um cachimbo, agitador, peneira, né? Qual mesh que você vai precisar? Né? Vai usar pipeta de vidro, pipetador, né? Vai usar automático, aqueles dispenser. O nosso está quebrado aqui, né? Mas quando tinha, podia usar. Né? Então, esse é o background, é o pano de fundo para você chegar no laboratório. Né? A sua amostra foi bem colhida, foi bem acondicionada, foi preparada, você trouxe ela para o laboratório, você separou o seu reagente, você começou a ter interatividade com os seus reagentes, o que você vai usar. E aqui no laboratório vocês sabem que é pior, né? A gente não tem de tudo. Muitas vezes falta reagente, então você precisa saber, tenho esse reagente, não tenho, tem validade, ele está bom. Né? Então, separa, né, os reagentes que você vai usar, depois você separa a vidraria, tenha intimidade com seus reagentes químicos, tenha cuidado e tenha medo, de certa forma, né? Separa suas amostras e vê tudo isso, né? Vai estudar estufa, capela, agitador, material, peneira, pipeta e assim por diante. Então, até aqui é tudo que você precisa fazer para chegar e abre lá o livro, e aí no livro tem a receitinha de bolo, né? Aí lá está só escrito, você vai fazer KCl. Então, você vai, lá está escrito que você, para 10 litros, você vai utilizar 50 gramas para dar de KCl para ser 1 mol de KCl de 50 gramas. Pronto, então, aquilo ali já tá mastigado, a sua receita de bolo está pronta. Vocês estudaram um pouco de química, então, mas muitas vezes você vai ter que fazer uma alíquota menor. Você não vai trabalhar com tantas amostras. Então, você não precisa seguir a receita de bolo de 10 litros, você vai ter que calcular. Muitas vezes é só fazer 5, diminui tudo pela metade. Mas se você for fazer algo diferente, você precisa ter um pouco de cálculo, né, esse cálculo estequiométrico. Por mais simples que seja, a gente tem que lembrar. Né? Então, como preparar as soluções? Esses cálculos básicos é coisa boba, mas eu gostaria só de passar para vocês, né? É aquilo que vocês já viram desde o 2º grau, acho que revisaram aqui, mas muitas vezes a gente não lembra e passa por cima, né? Então, nós vamos tentar calcular aqui o ácido clorídrico, ácido sulfúrico, NaOH, KCl, que é o que é mais usado dentro do laboratório, que a gente faz quase todo o tempo. Teria o MELIS também, né, mas o MELIS eu não preparei aqui para a gente nem olhar. Tá? Então, a fórmula básica da estequiometria que a gente trabalha é essa.
concentração, que é o C, eu estou usando o C ali como concentração molar. Então, quando a gente trabalha normalidade ou molaridade, a gente usa essa fórmula, né, de molaridade, né? Quando a molaridade é igual à normalidade, a gente trabalha a mesma fórmula. Então, concentração molar é igual à massa que a gente precisa. Na verdade, a gente vai estar sempre tentando procurar esse Mzinho aí, que é a massa do KCl, do hidróxido de sódio ou do ácido clorídrico que nós vamos precisar. Então, o Mzinho. Então, a gente precisa 1 molar. Então, a concentração molar, aí nós vamos aqui na fórmula embaixo, né? O M, que é a molaridade, então nós vamos voltar lá no nosso frasco e ver a molaridade. A molaridade do produto químico é essa. Então, eu sei que eu preciso do Mzinho, estou precisando, eu tenho a molaridade, tenho a concentração molar que eu quero e o volume. É 1 litro, 2 litros, 500 ml. Esse V de volume é sempre em litros. Então, a gente trabalha gramas por litro, né? Aqui, a massa a gente vai sempre trabalhar em gramas e o volume em litro. Então, isso é bem básico. Vocês não vão mexer muito nessas grandezas de início, né? Também nós não vamos falar sobre isso aqui agora. E a gente precisa muito saber a densidade, principalmente dos líquidos, né? Especialmente dos líquidos. Quando a gente trabalha ácido sulfúrico e o ácido clorídrico, a gente precisa saber a densidade deles. Então, já extrai a densidade, sabe qual que é a densidade deles, e a formulinha é massa sobre volume. É aquela massa que a gente acha lá em cima. Ok, gente? Alguma pergunta até agora? Não tem muito o que perguntar, né? É só calcular, é só seguir os nossos passos aqui, né? Então, é isso mesmo, né? Então, concentração é a massa esperada, massa em gramas que nós vamos, que é o Mzinho, M grande é o peso molecular, volume V e D é da densidade, ok? Podemos caminhar, né? Então, aqui é só um label, né? Um rótulo de um hidróxido de sódio, né? Aqui ele já fala qual que é o peso molecular que dá bem, né? 40, e aqui ele já dá outro dado que ele é corrosivo. Então, toma cuidado, isso aqui queima mesmo. A pureza, bem aqui no canto, ó, a pureza de 97%. Então, isso vai determinar na hora que a gente fizer um cálculozinho a mais. E aqui do lado também mostra os contaminantes, né, ou aquilo que vem de dissolvido ali junto, o grau de impureza desse meu hidróxido de sódio. Ok? Então, gente, é simples. Você chega no laboratório e você vai ter que calcular essas nossas soluções. Se você precisa de uma solução de NaOH, hidróxido de sódio, você precisa de 100 ml a 2 molar, e você não tem mastigadinho no livro, você precisa fazer qualquer outro cálculo, qualquer outra solução, não sei, apareceu aí, e você precisa de um hidróxido de sódio a 2 molar, né? Para corrigir um pH, não sei. De repente, você precisa de um hidróxido de sódio. Então, como que você vai saber qual cálculo você vai precisar? As fórmulas e os dados necessários. É aquela formulinha que é básica e que você precisa decorar. Isso aí não tem como, né? A não ser que você queira fazer aqueles cálculos que levam a fórmula, que não é o nosso caso aqui. Então, a concentração ali, ó, o C, é 2. Então, eu estou procurando uma molaridade de 2. Eu quero uma molaridade de 2. Eu estou procurando a massa. O ponto de interrogação é a massa que eu preciso. E o peso molecular, que é a molaridade, nós vimos lá atrás, é 40. Né? E o volume é 100 ml, eu coloquei ali 2, né? Mas vamos tratar como 200 ml, tá? 200 ml a 2 molar, eu errei lá em cima. Tá? Então, volume 0,2
ml, que é 0,2 litros. Estou pedindo 200 ml, 0,2 litros. Então, você identificou, né, sabe qual cálculo você vai precisar. Tem essa formulinha na sua mão, tem esses dados que já estão aí, pegou o vidro, molaridade 40, o volume que você vai utilizar 200. Então, vamos aplicar a fórmula. É algo bem simples, né? Eu coloquei 100 mesmo, é 200. Então, você quer 2 ml, né? Então, o volume vai ser 0,2 litros, peso molecular 40. Aqui você só vai multiplicar 40 vezes 0,2 vezes 2. A massa é 16 gramas. Lá no livro, está escrito dessa forma, ó. Pesar 16 gramas de NaOH, transferir para um balão de 200 ml, dissolver com água destilada, completar o volume com água destilada. É bem mais fácil seguir essa receita de bolo. Mas o cálculo é esse simples aqui. Eu preciso de 2 molar, procurando a massa, 40 vezes 0,2, 40 é o meu peso molecular, 0,2 é o volume, vezes 2, que é a molaridade que eu procuro. A massa é 16 gramas. Então, eu achei a massa de 16 gramas. E aí eu posso seguir com uma compreensão mais certa do que é o meu cálculo aqui dentro do laboratório. Então, pesou 16 gramas de NaOH, transferiu para o balão e dissolveu com água e completa o volume. Essa é uma reação exotérmica, né? Ela vai esquentar o balão, então você vai começar a dissolver colocando a água e ele vai esquentando, né? Até você dissolver todo ele. Então, o hidróxido de sódio ele é perigoso, ele é corrosivo, a gente usa luva, toma muito cuidado, mas é super fácil. Ele é super fácil porque a gente trabalha muito com 1 molar dele, né? E quando você trabalha lá, NaH, 1 molar, né? Nós sabemos que o peso molecular dele é 40. Então, eu quero ele 1 molar, 40 vezes 1 vezes 1. A massa que eu vou usar para 1 litro é de 40 gramas de NaOH. Então, é simples. Transfere para o balão de 1 litro, dissolve em água e depois completa com a água destilada. Então, NaOH a gente faz de cabeça, vai aprendendo, né? 40 gramas é 1 ml. Se fosse meio molar, você ia usar 20 gramas. Mas tudo isso é calculável. Estou colocando algo fácil, né, para a gente só ter. Se você precisar de um CaCl2, qualquer outro produto químico, você precisar diluir ele, você acertar uma molaridade, você vai usar essa fórmula. Tá? Então, esse é um procedimento básico dentro do laboratório. Ok? Então, você chegou, precisou fazer, já pensa nessa fórmula, já separa os reagentes, já separa a vidraria, pega a água destilada e aí você já prepara a sua solução. Né? O que é importante disso aqui a gente saber, né? A gente usa muito NaOH? Usa, então um litro é suficiente no laboratório. A gente faz granulometria, usa só 10 ml em cada proveta, então 1 litro dá para muito tempo. Né? Mas se você vai fazer alguma análise que você precisa de muito, então você vai precisar saber de quantos ml, multiplique e vê se você vai precisar só de 1 litro ou de 2 ou 3 litros. Né? Então, é isso. Então, o NaOH é o mais fácil que a gente tem nesse caso aqui dentro do laboratório. KCl. Né? KCl a gente usa muito, né, para fazer extração. Os 2 extratores que eu acho que mais usa aqui dentro do laboratório é o KCl, a solução de KCl, e o Melish, que a gente usa bastante, né, que é a diluição de ácido sulfúrico com ácido clorídrico. Esses 2 a gente usa bastante. Né? Então, preparar KCl.
Lá no livro está escrito pesar 746 gramas de KCl-PA num balão de 10 litros. Nós não temos aqui nem de 5 litros, né? Então é difícil, a gente usa, vai quebrando galho com outras vidrarias aqui. Dissolver completamente o volume. O KCl, ele não tem muito perigo imediato, né? A não ser que você lamber ele, você morre imediatamente, porque ele vai parar o seu coração. Mas fora isso, ele não é volátil, ele não vai te dar aquele alarme, né, de perigosidade. Mas é produto químico, tem que tomar cuidado, né? Então, 746 gramas para 10 litros, então você pega lá 74,6 e faz 1 litro. Mas o cálculo da concentração molar é aquele mesmo simples, né? Concentração molar, né, é igual a massa que a gente precisa sobre molaridade versus volume em litro. Então, a molaridade que eu estou procurando é 1, né? O peso molecular do KCl é 74,6 e nós queremos 10 litros. Então, a gente chega a esse valor de 746 gramas em 10 litros. Ok? Então, esse é o principal cálculo estequiométrico, o cálculo de molaridade que a gente tem. São os dois principais, que é o NaOH e o KCl. Bom, esse é o cálculo básico que nós temos, que nós trabalhamos, né? Eu poderia mostrar o do ácido clorídrico, né? Mas eu perdi aqui os meus slides, eu puxei o negócio errado aqui. Mas, de qualquer forma, só vamos comentar, né? O ácido clorídrico, por ser algo por ser líquido, né? Você não vai usar essa fórmula única e simplesmente. Então, o ácido clorídrico, a gente usa esse cálculo estequiométrico para calcular a massa dele em líquido. Então, a massa líquida dele, a gente acha aqui. Então, a gente calcula a massa do ácido clorídrico e depois vem na fórmula de densidade, massa e volume. Então, a massa que a gente achou aqui do ácido clorídrico, ou de qualquer substância líquida, aplicando essa fórmula, a gente precisa da densidade. Então, você vai lá no seu pote, ele tem a densidade aqui do lado, né? Ou então, acha na internet, lá foi no Google, acha na internet, e você tem a densidade dele. Densidade é igual a massa sobre volume, ele vai dar a concentração em gramas. Então, se você aplicou, tirou a massa dele aqui, que vai estar em líquido, ela vai estar líquida, né? E aplicou na fórmula de densidade massa sobre volume, ele vai dar a concentração em gramas do que você precisa, a concentração em volume que você precisa. Então, ele vai dar o volume. Se você precisa dele de o ácido clorídrico em 1 ml, né, em ml daqui, ele vai dar aqui em gramas, aqui ele passa para ml, e você vai, no caso, calcular esse volume e diluir em 1 litro de água o volume que você estiver precisando, ok? Então, o ácido sulfúrico é a mesma coisa, e tem um detalhe que eu não coloquei aqui, mas é interessante comentar. Qualquer líquido que você aplica essa fórmula estequiométrica, que a gente usa muito aqui, né, a gente precisa calcular a porcentagem. Aqui no nosso rótulo, ele não está escrito, mas aqui do lado ele está, 37%. Então, esse frasco, ele tem
vamos dizer que 5 litros de ácido clorídrico, mas apenas 37% é ácido clorídrico propriamente dito. Então, ele está ali numa concentração de 37. Então, eu apliquei minha fórmula, concentração é igual a massa sobre volume, tal. Tirei aquela massa, aquele Mzinho. Apliquei na fórmula de densidade, massa sobre volume. Achei o volume. Aí eu achei o volume de 10 ml. É aquele volume que eu vou medir? Não. E aí que entra, nós precisamos fazer regra de 3. Vocês me perdoem porque eu perdi o slide aqui, eu deveria ter sido mais cuidadoso. Mas é a regra de 3. Aquele volume que você aplicou na fórmula de densidade igual a massa sobre volume, aquele volume está a 37% apenas. Então você não pode, você vai ter que fazer aquela regrinha de 3. É simples, né? Aqueles 10 ml, eles estão a 37%, mas você precisa ele a 100%. Fez a regrinha de 3, ele vai dar o valor do volume que você precisa. Aí você vai pegar aquele volume de ácido clorídrico e dissolver naquele volume que você pediu na fórmula que você queria. Ok? Sei que eu estou me adaptando muito nesse Google Meet, trabalhava só com Zoom, mas vocês me perdoem, ok? Alguma pergunta? Não, professor. Pode falar. Não tem pergunta, não. Ah, tá. Quem perguntou aí 746, ficou 76, né? Deixa eu só voltar lá. É o KCl, né? Ah, tá. Aqui, nesse caso aqui, 74, que 74 é o peso molecular dele, né? Então, se você fizer pelos 10 litros, ele vai 746 gramas para 10 litros. Eu falei que fica 74,6 se você quiser só 1 litro. Então, aqui o cálculo estequiométrico, você ia fazer aqui, ó, em vez de 10, você faria 1. Então, 74,6 vezes 1 litro, vezes 1, que é a concentração que eu quero, ele vai dar 74,6 e diluir em 1 litro de água. Okay? Então, é o cálculo mais fácil, né, que a gente faz. O KCl e o NaOH é que a gente, quando vai ficando familiarizado, e você decora, né, alguns pesos moleculares, né, então você já sabe, eu já tenho decorado, né, que o KCl, o peso molecular dele é 74,6 e o NaOH é 40. Então isso a gente já faz o cálculo já é de cabeça, né? Mas se você precisar 0,1 molar, aí você precisa fazer o cálculo. 0,0 alguma coisa. Então, é nesse sentido que você aplica a fórmula para o volume que você quiser, volume em litros, tá? Ok? Gente, eu creio que aqui no laboratório é isso que a gente faz. É isso que a gente poderemos... Esse cálculo é para qualquer produto químico que você vai utilizar aqui, né? Não tem muito segredo. É um cálculo simples, né? Com a calculadorinha do lado, você calcula o NaOH, o KCl, né? Algum óxido você precisar, os líquidos aplica a fórmula, né? Transforma a densidade igual a massa sobre volume, transforma em volume e faz a correlação na regra de 3. Por isso que é bom você entender o seu label lá, o seu vidro, né, que está escrito lá o rótulo, né, que tem, qual que é a percentagem? Ele é um PA, mas ele é um PA 37%, né? O ácido sulfúrico é 97%, então 97%. Então você vai fazer esse cálculo para ter a sua pesagem ou a sua medição em volume, em líquido,
em ml ou litro, bem acertada, ok? Bom, gente, é isso. Espero que eu tenha ajudado alguma coisa, né? Eu só tentei mostrar realmente o que é um laboratório e que os cálculos não são o fim do mundo, né? E a gente pode seguir a receitinha de bolo, mas ao mesmo tempo a gente precisa saber o que está fazendo, ok? Creio que é isso. Professor? Obrigado, Edilson, pela sua explicação. Nada melhor do que uma pessoa que está ali no dia a dia, né, fazendo os cálculos, fazendo as soluções para poder conversar, né, com vocês. A gente acaba sendo... às vezes, quando o professor vai ficar mostrando para vocês, fica às vezes bem teórico, né, passar essas informações. Então, eu prefiro que alguém que esteja ali no laboratório, né, que tenha prática, tenha assim, a malícia de estar dentro do laboratório, que existe muito macete, né? Existe muitas dicas dentro do laboratório, como o Edilson aí passou para vocês. Não que os professores não tenham essa prática, né? Eu estagiei muitos anos dentro do laboratório, mas eu prefiro que alguém que esteja ali no dia a dia com vocês para poder passar essas dicas. Bom, muito obrigado, Edilson, pela sua apresentação. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, algum questionamento para fazer para a gente? Aproveitem o Edilson. Edilson é farmacêutico, ninguém tem nenhuma dúvida sobre remédio, não? Aí muda. Não. Deixa eu interromper aqui, então, a gravação.